Meus amigos, nosso propósito, a partir deste momento, é o de apresentar como fortalecer a democracia brasileira diante da ameaça do neofascismo bolsonarista. A vitória de Lula nas últimas eleições presidenciais evitou o fim da democracia brasileira. E isso nós afirmamos em vários vídeos que apresentamos até as eleições. Então, repito, a vitória de Lula nas últimas eleições presidenciais evitou o fim da democracia brasileira. E nós alertamos muitos dos nossos ouvintes inscritos em nosso canal Fernando Alcoforado do YouTube, nós alertamos o que poderia ocorrer no Brasil se houvesse a reeleição de Bolsonaro. Nós afirmamos em vários desses vídeos que produzimos que Bolsonaro sendo reeleito, muito provavelmente implantaria no Brasil uma ditadura neofascista. Depois vamos lhes explicar o significado de neofascismo. É importante destacar também a extraordinária contribuição da grande maioria dos integrantes do STF, do Supremo Tribunal Federal, que durante o governo Bolsonaro atuaram para barrar as ações golpistas do presidente da República e de seus aliados, destacando-se entre os seus integrantes os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Meus aplausos, sobretudo, ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que durante o pleito eleitoral, no primeiro e no segundo turno das eleições, agiu com o rigor necessário na defesa das urnas eletrônicas para garantir a lisura das eleições e lutou para evitar a eclosão de um golpe de Estado bolsonarista que estava planejado sob o pretexto de que haveria fraude eleitoral. Os democratas brasileiros, este é um alerta que eu estou querendo fazer a todos que estão me assistindo. Os democratas brasileiros precisam continuar alertas durante o governo Lula, porque o neofascismo bolsonarista ainda está presente no seio da sociedade brasileira. Os acontecimentos recentes, com os bloqueios nas rodovias após as eleições, as manifestações bolsonaristas nas portas dos quartéis do Exército pugnando pela realização de golpe de Estado e a tentativa de colocação de uma bomba no aeroporto de Brasília por bolsonaristas radicais para impedir a posse do presidente Lula, mostram que a serpente neofascista, veja que eu estou associando o neofascismo a uma serpente. A serpente neofascista está presente na sociedade brasileira. Isso significa dizer que a Frente Democrática Antifascista, que derrotou Bolsonaro e seus aliados nas eleições presidenciais, precisa ser ampliada e fortalecida no parlamento e na sociedade civil para barrar a tentativa de volta dos neofascistas bolsonaristas ao poder no Brasil. Para que isto ocorra, o presidente Lula precisa governar, constituindo um governo de frente ampla, de salvação nacional. Esta é a realidade. Eu afirmo que é um governo de salvação nacional porque o que o governo Lula está herdando é uma situação de terra arrasada, em que Bolsonaro transformou o Brasil durante os seus 4 anos de governo.
Então, como eu disse, para que a tentativa de volta dos neofascistas bolsonaristas ao poder não aconteça, é preciso que o presidente Lula governe constituindo um governo de frente ampla de salvação nacional, como está fazendo na composição do seu ministério. Não apenas para solucionar os gigantescos problemas econômicos e sociais do país, mas também para fortalecer a democracia. É preciso que todos os democratas entendam que não basta ter vencido as últimas eleições presidenciais para extirpar a ameaça neofascista bolsonarista. Os neofascistas estão se reagrupando para tentar a consecução de seus objetivos, que é a de convulsionar o Brasil. É isso que eles estão pretendendo. Convulsionar o Brasil, visando a implantação de uma ditadura de extrema-direita no país. É absolutamente necessário que haja da parte de todos os democratas brasileiros a compreensão de que a serpente neofascista continua viva e tentará voltar ao poder, a começar pelas eleições municipais de 2024 e depois em 2026 para os governos estaduais e, sobretudo, para a presidência da República. Uma das condições para evitar que isso aconteça é a de que o governo Lula não falhe na busca da solução dos problemas econômicos e sociais do país. O sucesso do governo Lula na superação dos problemas econômicos e sociais é a condição sine qua non para evitar que o neofascismo bolsonarista volte ao poder no Brasil. Eu pretendo, no próximo vídeo, abordar como tema como reconstruir o Brasil durante o governo Lula. O futuro da democracia no Brasil depende do resultado do confronto que venha se estabelecer entre as forças defensoras e as oponentes do sistema democrático nos próximos anos. Vai depender desse confronto. A presença de bolsonaristas nos quartéis, clamando por intervenção militar. Os recentes episódios praticados por bolsonaristas radicais com a tentativa de invadir a Polícia Federal e incendiar carros e ônibus em Brasília, e a tentativa de explodir uma bomba no aeroporto Juscelino Kubitschek de Brasília, são manifestações de neofascistas, bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais que levaram Lula à presidência da República. Estes acontecimentos, os que ocorreram durante o governo Bolsonaro, que trabalhou durante todo o seu mandato para destruir o Estado Democrático de Direito e implantar uma ditadura neofascista no Brasil, mostram a força da extrema-direita no Brasil. Então é preciso atentar para esse fato concreto, porque, inclusive, por trás de todo esse pessoal que esteve nas rodovias realizando bloqueios, como aqueles que estão nos quartéis clamando por intervenção militar, são todos financiados, inclusive, por grupos empresariais fascistas, neofascistas, que financiam esses grupos para realizar esses atos. E provavelmente muitos deles continuarão fazendo isso, a não ser que todos eles sejam levados às barras dos tribunais para responderem pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito. As forças defensoras do sistema democrático atual são os partidos de esquerda, de centro-esquerda e liberais democráticos. As organizações de esquerda da sociedade civil. Quem votou em Lula e quem não votou em Jair Bolsonaro.
nas últimas eleições, a maioria do parlamento e o poder judiciário. E essas são as forças defensoras do sistema democrático do país. As forças oponentes do sistema democrático são os partidos de extrema-direita, como o que deu abrigo ao Bolsonaro, o PL. Quem votou em Jair Bolsonaro e em seus aliados nas últimas eleições, a parte bolsonarista do parlamento, os caminhoneiros, parte dos integrantes das Forças Armadas e das polícias federal, estaduais e rodoviária federal, estão todos enquistados nesses órgãos. As forças defensoras do sistema democrático lutarão pela obtenção da maioria no parlamento. Ou melhor, devem lutar pela obtenção de maioria no parlamento, para evitar que os oponentes do sistema democrático promovam emendas à Constituição contrárias aos interesses da população e da democracia. As forças defensoras do sistema democrático devem lutar pela obtenção de maioria no parlamento, visando promover emendas à Constituição que sejam favoráveis aos interesses da população e da democracia, pela conquista da maioria entre os integrantes do Poder Judiciário, para assegurar a manutenção da Constituição de 1988 e os direitos democráticos, humanos e sociais da população e da democracia, e pelo fortalecimento dos movimentos sociais contra seus opositores e em defesa da democracia. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que as forças que dão sustentação à democracia no país devem buscar constituir maioria no parlamento e também no contexto da sociedade civil. Tem que ganhar o apoio da maioria da população, da sociedade civil, a fim de que, não só no parlamento, mas também na sociedade civil, o governo Lula tenha a sustentação necessária para poder governar e buscar a solução dos problemas econômicos e sociais do país. Do confronto entre as forças defensoras e as oponentes do sistema democrático, pode resultar a manutenção da democracia representativa no Brasil ou seu fim. Os adeptos de Bolsonaro consideram que a causa dos males atuais do Brasil está relacionada com a corrupção e o uso do Estado por partidos de tendência comunista. Essa é a visão que eles têm, deturpada, por sinal. Que isso não é verdade. Como os fascistas do passado, os neofascistas bolsonaristas buscam a purificação da sociedade brasileira das influências tóxicas de partidos e lideranças políticas, sobretudo aquelas ligadas ao PT e seus aliados, os quais seriam culpados, segundo eles, pela situação que vive a nação brasileira. O combate ao neofascismo hoje começa pela capacidade que nós todos temos de reconhecê-lo para além dos lugares comuns, como ensina a dura experiência da Europa no período entre as duas guerras mundiais. O neofascismo bolsonarista, meus amigos, é um dos herdeiros do fascismo, que foi um movimento político que surgiu na Itália após a Primeira Guerra Mundial, na década de 1920, sob a liderança de Benito Mussolini. Além do regime de Mussolini na Itália, são considerados fascistas os da Alemanha de Adolf Hitler e da Espanha de Francisco Franco, entre outros, que se estabeleceram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na década de 1930. O fascismo e o nazismo, meus amigos, implantados respectivamente na Itália e na Alemanha,
durante as décadas de 1920 e 1930, do século XX, se baseava em um Estado forte, totalitário, que se afirmava encarnar o espírito do povo no exercício do poder por um partido único, cuja autoridade se impunha através da violência, da repressão e da propaganda política. Os fascistas e nazistas chegaram ao poder, respectivamente na Itália e na Alemanha, por vias legais, diga-se de passagem. Não chegaram ao poder através de um golpe de Estado. Conquistaram o poder por vias legais. Da mesma forma que o neofascismo bolsonarista, o fascismo e o nazismo emergiram como clamores emocionais e irracionais, fundados em promessas másculas de renovação do vigor nacional. As Forças Armadas e a polícia não se contrapuseram à violência fascista na Itália de Mussolini, nem à violência nazista na Alemanha de Hitler. Isso já estava começando a acontecer aqui no Brasil. As Forças Armadas e a polícia se colocaram também a serviço do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. A história mostra, meus amigos, que as instituições republicanas nem sempre foram uma barreira ao fascismo. Que há muitas pessoas que acham que as nossas instituições são suficientemente fortes para impedir que o fascismo se instale no nosso país. Por muito pouco, Bolsonaro não conseguiu atingir seu objetivo. Para evitar o fim do sistema democrático atual no Brasil, não basta, portanto, confiar nas instituições republicanas, que podem sofrer mudanças contrárias aos interesses da grande maioria da população, através de projetos de lei e emendas à Constituição, por parte das forças políticas oponentes do sistema democrático. E isso aconteceu na Itália fascista, na Alemanha nazista, porque Mussolini e Hitler se alçaram ao poder e implantaram a ditadura, fazendo com que as instituições fossem moldadas para atender os interesses do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Então, como eu estava dizendo, para evitar o fim do sistema democrático atual no Brasil, não basta, portanto, confiar nas instituições republicanas, que podem sofrer mudanças contrárias aos interesses da grande maioria da população, através de projetos de lei e emendas à Constituição, por parte das forças políticas oponentes do sistema democrático. Para evitar que isso aconteça, meus amigos, é preciso que seja constituída uma frente ampla, democrática e antifascista no parlamento e na sociedade civil, para defender a Constituição de 1988 e lutar contra os atos das forças políticas de oposição ao sistema democrático que sejam contrários aos interesses da grande maioria da população e da democracia no Brasil. Esta frente ampla deve ser utilizada para promover também a reconstrução da economia brasileira. É necessário que essa frente ampla, além de atuar em defesa da democracia, ela seja também um instrumento fundamental na reconstrução da economia brasileira, que é a condição necessária para que o governo Lula seja bem sucedido na luta em defesa da democracia contra a serpente neofascista bolsonarista. Eu quero dizer o seguinte, que é necessário que os problemas econômicos e sociais do país sejam superados para que a nossa democracia não seja ameaçada mais tarde pelo neofascismo bolsonarista. Então, meus amigos, é esta a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês neste momento dos mais importantes da vida brasileira. Estamos às vésperas da posse do presidente Lula e do seu ministério à presidência da República.
E, além de estarmos nas vésperas da posse do presidente Lula na presidência da República, é da maior importância que todos nós tomemos consciência da gravidade do momento político que nós estamos vivenciando. Todos nós precisamos ter a consciência necessária de que o momento político atual requer que seja constituída uma frente ampla, democrática e antifascista para derrotar o neofascismo bolsonarista, para evitar que retorne ao poder, se porventura houver um fracasso no governo Lula. Eu quero dizer o seguinte: precisamos trabalhar no sentido de que o governo Lula seja bem sucedido na busca de soluções para os problemas econômicos e sociais do país. Que esta é a condição sine qua non para evitar que o neofascismo retorne ao poder em nosso país. Então fica aqui, meus amigos, meu abraço fraternal para todos e um feliz 2023 para todos, para cada um de vocês e extensivos a todos os seus familiares. Um grande abraço.